Então, boa tarde, sejam bem-vindos à continuação das palestras da Mindália de Televisão. A nossa convidada de agora, ela é médica, licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Quando estava a fazer o internato complementar do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, sentiu a necessidade de estudar outras medicinas, fazer uma abordagem diferente à sua própria medicina. Então estudou medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, acupuntura, homotoxicologia, exatamente, estas coisas mais complicadas, medicina também ortomolecular, medicina biológica e anti-envelhecimento e medicina sintergética. Entretanto, criou e administra o Centro de Medicina Integrativa, doutora Ana Moreira, que é exatamente o nome dela, e formadora na área da saúde, participa também em seminários, colóquios, palestras, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais. Portanto, eu peço então uma grande salva de palmas para termos a presença para fazer a palestra É Fácil Ser Milionário, Aprenda Como, com a doutora Ana Moreira. Salva de palmas, por favor. Obrigada pelo convite. Portanto, hoje a minha ideia era vir-vos falar de um tema que me agrada muito, que é a prosperidade. A prosperidade tem a ver com nós sermos milionários em todas as áreas da nossa vida, não só do ponto de vista económico ou financeiro, do ponto de vista das relações, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do bem-estar. Hoje vamos nos focar um pouquinho na parte do dinheiro, mas podem levá-lo para as áreas todas da vossa vida. Então, na realidade, depois de estudar sobre prosperidade, aquilo que me vem sempre à cabeça é que realmente é muito fácil ser milionário, é muito fácil todos nós conseguirmos muita prosperidade e muita abundância. Esta, portanto, será uma conversa sobre prosperidade com a ideia de que nós podemos aceder à riqueza infinita do universo. A lógica de base é que o universo é infinito e, portanto, o universo tem uma riqueza infinita e aqueles que não somos milionários do ponto de vista económico é porque não sabemos como fazê-lo. E então, porque é que eu que gosto tanto de falar de coisas mais espirituais, venho falar uma palestra sobre coisas materiais? Portanto, a lógica é que isto não é pelo dinheiro. Esta palestra não é para o dinheiro, é porque entendo que isto implica uma mudança de consciência. Portanto, ao ouvirem isto e ao praticarem estas ideias, têm que fazer uma mudança da vossa própria consciência e isso é o que vos vai fazer aceder a esta tal riqueza e esta tal prosperidade. E uma das coisas mais importantes é pensarem que esta abundância que está à espera de vir para as vossas vidas, seja em que área for, é para que se libertem do apego das coisas e porque, se são prósperos, podem ajudar os outros. Vamos ver isso ao longo da palestra. Ai, que isto não está a passar. Lembrem-se que nós, quando morremos, a única coisa que levamos são as nossas aprendizagens, são as nossas experiências, porque não levamos os bens, não levamos a casa, não levamos o carro, não levamos os filhos, não levamos o marido, não levamos nada nem ninguém. Portanto, levamos aquilo que fomos colecionando ao longo da nossa vida, do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental. Então, nós, se pensarmos isto, entendemos que, se aprendermos esta lição, o universo, o cosmos, Deus, aquilo que queiram chamar, podem vocês pedir esta abundância e peçam lucidez para gerir a abundância. Como vamos ver mais à frente, pessoas que enriqueceram da noite para o dia, por exemplo, ao ganhar uma lotaria, 3 anos depois estão exatamente nas mesmas condições de pobreza do que estavam. Cerca de 90% das pessoas acontece isso. Isto porque não é só o dinheiro que chega, implica a mudança da consciência. E então eu faço-vos esta pergunta. Se 60% das pessoas no mundo vivem de ordenado em ordenado, ou seja, dependem do seu ordenado para fazer o que precisam, para comer, para viver,
Se 2 milhões de portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, então nós vivemos ou sobrevivemos? E reparem outra coisa, 1% da população mundial detém 99% da riqueza no mundo. Portanto, se vemos desta perspectiva, parece-nos que a riqueza está muito mal distribuída, certo? Isto é uma das coisas que também não nos leva a ser prósperos, porque nós achamos que é tudo uma injustiça e que os ricos têm acesso a tudo e que nós não temos acesso a nada. É completamente errado. É exatamente esse pensamento e essa crença que nos leva a continuar a estar na menos abundância, digamos assim, porque se estão aqui não são assim tão pobres, pelo menos estão a ouvir, mas não nos leva a estar no platô que podemos atingir. E então, qual é o segredo da abundância? O que é a abundância? Portanto, a lógica é que há tanta abundância no universo que só temos que aceder à riqueza infinita do universo. E como eu disse, é um caminho de tomada de consciência, mas o que é interessante é o seguinte: nós procuramos a abundância, assim como procuramos a relação perfeita, assim como procuramos o trabalho perfeito, mas é tão ilógico isso como um peixe procurar o oceano. O peixe está no oceano. Portanto, quando um peixe se vira para o outro e diz: eu ouvi falar de um oceano muito lindo, maravilhoso, com cores maravilhosas, uma riqueza infinita lá dentro. E outro peixe diz: amigo, eu também ouvi, vamos procurar. E procuram a vida toda e nunca encontram, porque se esquecem que estão dentro do oceano. Então, aqui nós, terráqueos, acontece-nos exatamente a mesma coisa. Nós procuramos a felicidade, procuramos o amor, procuramos a riqueza e esquecemos que todas estas coisas estão dentro de nós e imergidas neste campo no qual nós estamos vivendo. Portanto, mas houve alguém que escreveu sobre o segredo da abundância. Portanto, um senhor chamado Hermes Trismegisto escreveu um livro que se chama A Tábua de Esmeralda, que gostava muito de vos explicar, mas não tenho tempo. Baseado nisto, depois esta senhora escreveu o livro O Segredo, que já se fez um filme, e há um livro antes deste que eu vos aconselho a ler, que é A Ciência de Enriquecer, também é muito bom. Então, a diferença da prosperidade para ser milionário é que a prosperidade é saberem viver com esta riqueza de relações, com esta riqueza de dinheiro, com esta riqueza mental, emocional, espiritual, o que lhe queiram chamar. E a pergunta é: seremos já milionários? Vamos lá ver. O planeta Terra tem 71% de água. O corpo humano tem 71% de água. A riqueza mais abundante do planeta Terra é a água, vocês sabem disso. Portanto, nós já somos ricos porque nós também temos água dentro de nós. Este é o milagre. O milagre é quando 400 milhões de espermatozoides há um inteligente que consegue fecundar um óvulo apesar de todos os obstáculos. Portanto, todo o resto é bónus. Então, nós somos milionários de coração, reparem. O sangue tem 6 vezes 10 levantado a 6, ou seja, 6 milhões por milímetro cúbico de glóbulos vermelhos. São estas célulazinhas que têm uma coloração avermelhada. Temos tanto ferro no nosso corpo, que é um dos metais mais abundantes no planeta Terra, que dá para fazer um prego. Então, meus amigos, nós já somos milionários. Nós perdemos depois este contacto com este mundo mágico, porque nós damos muita importância à lógica, damos muita importância ao pensamento. Portanto, a vida não se pensa, a vida vive-se. Ai, que chatice. Portanto, a magia da vida é real. Nenhum de vocês aqui diz que acredita no Pai Natal, nem nenhum de vocês aqui diz que acredita na Fada dos Dentes. Não seria tão simpático se nós pudéssemos mesmo acreditar nisto? Não seria tão simpático que pudéssemos mesmo acreditar que afinal é mesmo tudo fácil e que as coisas chegam fáceis? E se, por um instante, acreditássemos, o que é que aconteceria? Magia. Magia. Tal qual... Se eu fizesse aqui um espetáculo de magia, metade de vocês dizia: uau, como é que ela tirou o coelho da cartola? A outra metade dizia:
certeza que a cartola tinha um fundo falso. Então, de que lado é que querem estar? Do lado que acredita na magia ou do lado que acredita em que há sempre uma explicação racional para as coisas que acontecem? Então, o que é que vocês querem que aconteça nesta conferência? O que é que querem atingir? Também não temos tempo para fazer uma pequena reflexão, que eu gosto muito, mas façam-na depois em casa. O que gostariam, o que é que pretendiam? Então, façam uma lista de 10 objetivos para pensarem exatamente aquilo que querem atingir. Depois de fazerem estes objetivos, pensem: o que é que estou a fazer para que aconteça aquilo que eu quero? Literalmente, o que é que estão a fazer? E o que é que estão a fazer para que não aconteça o que eu não quero? Ou seja, se estão num emprego que não gostam, se estão com uma pessoa que veem que não tem futuro, o que é que estão a fazer para que mude alguma coisa? Lembrem-se sempre disto: o dinheiro é menos importante do que aquilo que vamos fazer com o dinheiro. O que é que isto quer dizer? Se vocês querem uma casa de 1 milhão de euros, vocês, na vossa mente, pensam que preciso de 1 milhão de euros para comprar aquela casa. Está errado. Vocês o que querem é a casa. O universo encarrega-se de fazer chegar o dinheiro para que comprem a casa. Porque podem, pura e simplesmente, receber uma herança de um tio que não... Eu já sei que vocês estão a pensar, ela é tola a dizer estas coisas, mas o que é certo é que todos nós sabemos que estas coisas acontecem. Então a pergunta é assim: querem fazer uma viagem de sonho? Vão fazer uma viagem de sonho de 5 mil euros e precisam de 5 mil euros para realizar a viagem. Está errado. O pensamento é: eu quero esta viagem de sonho. Ok? E isso pode-se aplicar a tudo. Também se pode aplicar a um marido de sonho. Basta verem um filme da Pretty Woman e passam a acreditar. Todos os filmes da Disney e passam a acreditar. Então, lembrem-se também que o dinheiro não deve ser a razão principal de fazermos as coisas. Ou seja, nunca devem fazer nada literalmente pelo dinheiro, deve ser pelo objetivo final. É mais do que isso. E nunca deixem de fazer algo pelo dinheiro. Este talvez vos faça um pouquinho mais confusão, mas a questão é: se vocês querem muito uma coisa e essa coisa implica que tenham dinheiro para a conseguir, pensem na coisa, não pensem no dinheiro. Outra coisa importante é que investir dinheiro é bom se o dinheiro está bem gasto, e gastar dinheiro atrai riqueza se temos esta tal mudança na consciência. Portanto, o maior investimento é em nós próprios, ou seja, os cursos de autoajuda, as palestras, como estão a fazer aqui, as viagens, o estudo contínuo, gastar dinheiro num jantar à luz das velas. O que é que isso vai melhorar em termos de relacionamento? Então são estas coisas que nós precisamos de entender na nossa vida. Tudo isto que eu vos estou a dizer está bem explicado nestas leis do universo. As leis do universo funcionam sempre, mesmo que vocês não acreditem nelas, elas existem, estão aí, estão escritas neste livro. A lei da atração, que é uma das leis do universo, funciona tal qual a lei da gravidade, descrita por Newton, como sabem. Ou seja, se vai cair uma maçã, vai cair. A lei da atração é exatamente a mesma coisa. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Porque o pensamento é uma energia e existem multi-universos, existem buracos negros que são entrada para outro universo, existem um buraco branco, por exemplo, o Big Bang. O que é que isto quer dizer? Que se a prosperidade do universo é infinita, nós não sabemos nada sobre estas coisas do universo, nós achamos que o universo é newtoniano e já há muito tempo que não é, ou que está explicado que não é. Se nós estamos imersos nesta riqueza infinita do universo, porque é que não somos todos lindos, maravilhosos, felizes, ricos e prósperos? Porque temos duas coisas principais. Uma, porque temos crenças, outra, porque não temos gratidão. Então, vou tentar nos próximos 15 minutos que me restam explicar-vos isto. As crenças que nós temos acerca do dinheiro é que não somos merecedores de riqueza, que o dinheiro não cai do céu. Estas crenças vêm da religião. No Evangelho de São Mateus dizia que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Portanto, isto conecta a riqueza com o pecado. O judaísmo também explica isso. Então, o dinheiro não cai dos céus, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, o dinheiro é corrupto, o dinheiro só se obtém com muito trabalho árduo, com muito sacrifício. Para obter tens que dar, ou seja, só conseguimos, por exemplo, através de muito trabalho, que como estamos numa crise,
não há trabalho, que, por exemplo, só têm 50 euros na carteira. Reparem, quando têm 50 euros na carteira e só têm esses 50 euros para o resto do mês, vocês pensam só tenho 50 euros. Mas se vocês pensassem, ainda me sobram 50 euros, em termos cerebrais isso faz toda a diferença em termos da bioquímica do próprio corpo. E é isto que nós não sabemos fazer. Então, por exemplo, reparem este exemplo. Um filho pede um brinquedo que não estava no orçamento familiar e o pai vai dizer, não tenho dinheiro para esse brinquedo. Achas que o dinheiro cai do céu? A vida custa muito a ganhar, meu filho. Tenho a certeza que vocês ou ouviram ou já disseram isto. Então, se nós dissermos a uma criança, por exemplo, a um adulto, isso não estava combinado neste momento, é completamente diferente. Estamos a evitar o peso, a sobrecarga desse pedido. Portanto, quando alguém, um filho ou pode ser a mulher, pede 10 euros, então deem 20. Porque isso indica que são tão prósperos que se podem dar ao luxo de dar o dobro. Portanto, como é que nós temos que mudar a consciência que temos acerca do dinheiro e da riqueza? O dinheiro cresce como as árvores. Nem que não seja, reparem uma coisa, o dinheiro estamos a falar em nota. A nota é papel, o papel vem da árvore. Portanto, literalmente o dinheiro vem das árvores. O dinheiro contribui para a nossa felicidade, o dinheiro é limpo, porque o universo é próspero, o ser humano nasceu para ser próspero, logo nós nascemos para ser prósperos. O dinheiro é meu amigo, eu sou amigo do meu dinheiro, eu mereço ser próspero e rico. Com o tempo haveria uma série de frases que se podiam explicar para que aos poucos possam então fazer esta mudança de consciência, que é importante para para eliminarem estas crenças que têm em termos mentais. A lei da atração é tão importante e é refletida nestes exemplos. Quando nós dizemos a uma criança, cuidado que vais cair, cuidado que vais cair, cuidado que vais cair, e depois dizemos, eu avisei que ias cair. Ou seja, aquilo que eu acredito é aquilo que acontece. Isto chama-se, na programação neurolinguística, uma profecia autorrealizável. Portanto, as convicções são profecias autorrealizáveis, são as crenças que eu tenho. E, portanto, as coisas realizam-se porque eu acredito. Ora, nós estamos habituados a acreditar o pior. Portanto, aquilo que nos acontece é o pior. Ou não é o melhor que nos podia acontecer. Então, como é que têm que pensar? Eu atraio aquilo que eu penso. Lembrem-se, os ricos investem pouco para ganhar muito. Os ricos valorizam-se tanto que dão-se ao luxo de... Vamos lá ver uma coisa. Assim, um exemplo um bocadinho chocante, mas só para perceberem. Vão 2 homens a uma prostituta. O rico pensa isto. Eu posso despender de 500 euros porque me valorizo ao ponto de... aquilo que eu vou retirar daqui serve. O pobre paga 10 euros a uma prostituta e pensa, eu gastei 10 euros. Então é um exemplo chocante, mas é para perceberem que a forma como nós pensamos acerca da maneira onde investimos o dinheiro é como quando vão ao supermercado e compram 3 coisas e gastam 47 euros. E pensam já, 47 euros. Toda a gente pensa isso. Ou pior. Portanto, se vocês pensarem, eu investi 47 euros nas coisas que eu preciso para a minha casa ou para fazer um jantar de família, a sensação que têm não é que alguém vos tirou alguma coisa, é que vocês se deram ao luxo de pagar para o prazer que vão ter a seguir. Nem que seja comer e, como sabem, o que entra por aqui sai por aqui. Portanto, literalmente vocês estão a pagar para depois sair por aqui quando vão ao supermercado. Mas se começarem a pensar isto, parece assim uns exemplos de brincadeira, vão deixar de dramatizar em relação ao dinheiro. Então, pensem, isto é tudo muito bonito, mas então, arrisquem. Arriscarmos, vamos arriscar mudar, porque sempre que arriscamos, o universo conspira a nosso favor. Reparem neste, penso que é japonês, que escreveu um livro chamado Pai Rico, Filho Rico, Pai Pobre, Filho Pobre. Qualquer coisa assim. Então, o pensamento de um pai rico, como é que nós conseguimos formar um filho rico? Essa é a explicação. O pai rico, que vai formar um filho mais rico, pensa que ser rico ou ser pobre é algo que se aprende, enquanto que o pai pobre pensa que a riqueza vem da família. O pai rico pensa que o trabalho é só para adquirir competências para o negócio próprio, enquanto que o pai pobre está a ensinar ao filho que o trabalho é a única forma de ganhar a vida.
Como é que eu posso pagar isto quando eu quero uma coisa? Foi o que eu disse há bocado. Nunca deixem de fazer nada por dinheiro. Em vez de, que pena que eu não posso pagar isto. Quero fazer um curso, é tão importante, custa 5.000 euros, que pena que eu não posso fazer o curso. Não. Como é que eu posso ir a este curso? Bom, por exemplo, não é? Um pai pobre diz, pensamento é coisa de rico, pobre tem ideia. Quando uma criança chega à beira de um pai pobre. Portanto, isto são coisas que nós temos desde a nossa infância, que estão completamente colocadas no nosso cérebro e que é muito difícil realmente nós mudarmos. Mas, vamos lá ver, se querem algo, façam com que aconteça, porque a única coisa que cai do céu é a chuva. Então não esperem que agora, quando saem do fim desta palestra, vos caiam notas do céu ou moedas. É preciso vocês mudarem a forma como pensam e agirem de acordo a isso. E o que é que isto quer dizer? Uma pedra parada não tem energia. Uma pedra que está parada não se mexe. Até que alguém lhe dá um pontapé e ela rola pela montanha abaixo. O que é que isto quer dizer? Nós não temos energia até que arranquemos. Nós não mudamos nada até que começamos a mudar. Então, o que para uma pessoa normal seria está parado, quando alguma coisa está parada, para uma pessoa extraordinária, para uma pessoa próspera, seria energia em potencial, quando vemos alguma ideia que está ali a querer se formar, por exemplo. Então nós só devemos realmente parar quando atingimos o resultado. Bom, e agora? Regras. Parte mais pela qual esperavam ansiosamente. Como é que realmente nós podemos ficar milionários? Primeiro, criarmos hábitos geradores de riqueza. Por exemplo, o pensarmos no supermercado. Eliminar hábitos consumistas, ou seja, muito do nosso orçamento mensal é para coisas que nós não precisamos. Não precisam de outra blusa amarela com pintinhas pretas porque já têm duas. Se forem ao vosso armário, têm roupa suficiente até ao resto da vossa vida. Então, eliminemos hábitos consumistas. Estudar mais, desenvolver a inteligência, trabalhar por gosto, no que gostam, no que querem, se não, mudem. Desistir de um estilo de vida pouco saudável, ou seja, desistirmos de comer mal, de não fazer exercício, de nos deitarmos tarde, de ficarmos a ver televisão até altas horas. Isto não é bom para sermos milionários. Desistirmos de termos uma mentalidade a curto prazo. Os mais prósperos, os mais ricos têm uma mentalidade a longo prazo. Os objetivos são a longo prazo, a longo e médio prazo. Ou seja, libertarmos-nos do medo, portanto, desistir de jogar pequenos. Lembrem-se de uma coisa, jogadores de cartas profissionais, a questão não é as cartas que lhes calham, é como é que eles jogam com as cartas que lhes calham, é completamente diferente. Aqui é a mesma coisa. E desistir de desculpas é começar agora. Desistir da mentalidade fixa, ou seja, sejam flexíveis, a vida não é estática. Desistir de acreditar que as coisas acontecem da noite para o dia, sejam obstinados, consigam o que querem. Desistir do perfeccionismo, portanto, e desistir da multitarefa. Ou seja, a atitude vence a perfeição e a multitarefa é que concentrem-se numa coisa, quando a conseguirem podem passar para a tarefa seguinte. Outra das regras é desistirmos da necessidade de controlarmos tudo, desistir de dizermos sim às coisas que não apoiam os nossos objetivos, ou seja, quando têm um objetivo claro e têm uma coisa que não está de acordo com aquilo que não entra dentro do que estão a ter em ideia, simplesmente desistam. Desistam de pessoas tóxicas, seja no vosso trabalho, seja na vossa vida pessoal. Não vos deixam ser prósperos. Desistam da necessidade de serem apreciados e desistam da necessidade das mídias e da televisão, porque isso não é o que vos traz felicidade e muito menos prosperidade. Então lembrem-se que são muito mais extraordinários daquilo que vos fizeram acreditar que vocês são. Lembrem-se, por exemplo, que o nosso cérebro, gera cerca de 10 a 23 watts de energia. É o suficiente para acender uma lâmpada. Portanto, literalmente, sejam idiotas, tenham ideias, porque as ideias vêm daqui. E uma coisa interessantíssima que é: passem a chamar diversão ao vosso trabalho. Arranjem uma diversão e trabalhem. Eu adoro esta anedota que diz que duas pessoas, uma vira-se para a outra e diz: então agora o que é que estás a fazer na vida? Eu sou modelo de fotos de ginásio.
a sério, mas tu és gordo. E ele diz, claro, eu sou o que aparece no antes. Então quer dizer, tudo é uma questão de perspectiva. A forma como vocês vivem, a forma como vocês decidem viver, o amanhã não vai ser igual a hoje. Então a forma como vocês decidem viver aquilo que vos sobra de tempo, reparem, um pessimista diria o que vos resta, eu digo o que vos sobra. Então é a diferença de pensamento que faz a diferença depois na mente e que faz a diferença na concretização. Então, outra regra, nós criamos a nossa realidade. O que é que isso significa? Que quer acreditem que conseguem, quer acreditem que não conseguem, estão certos. Portanto, mais vale acreditarem que conseguem. Este senhor chamava-se Henry Ford, foi o que criou, esteve ligado à indústria Ford, como sabem, dos automóveis, foi o que desenhou o primeiro protótipo de automóvel, e ele conta que aquilo que lhe pediam não era um carro, eram cavalos mais velozes. Portanto, se ele não tivesse sido ousado ao ponto de sonhar, nunca teria criado um automóvel e a indústria não seria o que é hoje. Exemplos de pessoas que foram totalmente criticadas e que só com obstinação e com perseverança é que conseguiram. O Albert Einstein diziam, até aos 4 anos não conseguia falar. Os professores diziam que ele era um aluno medíocre e nunca iria muito longe. Michael Jordan foi dispensado da equipa de basquetebol da escola. O Walt Disney foi despedido de um jornal por falta de imaginações, por não ter ideias. O Steve Jobs, por exemplo, saiu deprimido de uma empresa que ele próprio tinha começado e foi isso que lhe fez depois o impulso para o império que ele criou. A Oprah Winfrey foi despedida de uma editora de ser pivô de notícias porque não estava apta para a televisão. Vejam o sucesso que ela se criou. Os Beatles foram rejeitados por uma importante editora de música porque diziam que não gostamos da música deles, eles não têm futuro. Coitados, como é que são de sentir agora, não é? Então, reparem, nós, se podemos atrair tudo aquilo que nós queremos, nós temos que ter este magnetismo económico e se conseguimos sonhar, conseguimos fazer. Portanto, como é que vocês se sentem em relação ao dinheiro? Como é que se sentem em relação a tocar no dinheiro? Então, o que é que seria importante? Andarmos com uma moeda nos sapatos, por exemplo. Andarmos com uma nota alta na carteira. Nunca termos só notas de 5 ou 10 euros, nem que seja uma nota falsa. Podem fotocopiar uma nota de 500 euros e colocá-la na carteira, porque isso vai-vos dar a sensação de riqueza e de prosperidade. Outra coisa muito importante é colocarem uma nota no espelho da casa de banho, porque uma nota alta, de preferência 500 euros. Eu sei que vocês acham isto uma taradice, mas pronto, é assim, se não experimentarem nunca vão saber. A questão é que vocês passem a tratar uma nota de 500 euros como se fosse uma nota de 5. Já imaginaram se vocês tivessem tantas notas de 500 euros como têm notas de 5? O que é que sentem? Qual é esta sensação? Tipo, ficam assim? Ok, é mau sinal. Porque significa que não estão habituados a lidar com o dinheiro. Então, é muito importante tocar o dinheiro, é muito importante contar dinheiro, é muito importante tentarem deixar de usar o Visa e o multibanco e passarem a estar com dinheiro. Querem ir às compras, levantam dinheiro, vão comprar uma coisa, levantam dinheiro para comprar, porque é o tocar no dinheiro. Outra coisa muito interessante, fazerem um cheque a vocês próprios. Um cheque do universo para vocês, 1 milhão de euros. Qual é a sensação? Como é que vocês se sentem ao receberem aquele cheque? Como é que se sentiriam ao depositar o cheque? Como é que se sentiriam ao ouvir o extrato da conta e verem que tinham 1 milhão de euros? Um bilhete premiado. Arranjem um bilhete destes do Euromilhões e escrevam premiado. Como é que se sentiriam se ganhassem pura e simplesmente 1 milhão de euros? Qual era a primeira coisa que compravam, o que é que faziam, o que é que mudavam, o que é que mantinham? Então, isto é importante pensarem para que vocês imitam esta vibração de prosperidade para o universo. E como eu vos disse, este pensamento de pobreza é o que faz com que 90% das pessoas que ganham muito dinheiro na lotaria ou nestes jogos de sorte ou de azar o percam passado cerca de 3 anos, porque não implicou uma mudança de consciência. O dinheiro é como o exercício físico, é preciso treinar, é preciso disciplina, portanto, para enriquecer é preciso disciplina com os gastos e com os pensamentos.
Por exemplo, esta frase: estão a trabalhar, estão chateados, já estão fartos de trabalhar e pensam assim: é totalmente justo que me paguem enquanto eu me divirto, portanto, porque vocês vão passar a considerar o vosso trabalho como uma diversão e, portanto, vocês pura e simplesmente ganham dinheiro para se divertir, que é muito mais fixe do que pensar que só estão a trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar coisas, para pagar a casa, enfim, essa chachada toda que nós já sabemos. Então, outra das regras para ficarmos milionários é que nós precisamos de limpar as tais crenças que eu vos fui explicando acerca do dinheiro. Então, vocês podem escrever aquilo que pensam e depois fazer uma meditação, respirar, imaginar que estas crenças saem do vosso cérebro, que são sugadas pelo universo, que são sugadas pelo mar, como vocês quiserem. Há muitas teorias, não tenho tempo para vos explicar isso hoje. Outra das coisas interessantes é quando pensam nos objetivos que têm na vossa vida, fazem uma lista, tentem concentrar-se num, ao deitar, por exemplo, ponham um copo de água na mesinha de cabeceira, bebem meio copo, pensam naquele objetivo muito claro, que ajuda é que podem ter em relação a esse objetivo que estão a pensar, vão dormir e na manhã seguinte lembram-se desse objetivo e bebem o resto do copo. E esperam a ver o que acontece e depois vão-me contar. E se tornarem milionários, vão-me convidar para ir num jato privado às Caraíbas. Pronto, é assim, cada um sonha, cada um pensa aquilo que quer. Outra pergunta que eu acho muito importante fazerem a vocês próprios: se o dinheiro não fosse um problema, o que é que gostavam de fazer? A primeira coisa que veio à vossa cabeça é aquilo que têm que se concentrar em fazer. Ok? Então, nós somos prósperos para ajudar os outros a serem prósperos. O Rockefeller, por exemplo, dizia: eu tornei-me bilionário porque ajudei muitos a serem milionários. Então pensem nisso. Quantas pessoas é que vocês querem ajudar a ser milionárias? Primeiro, tornam-se milionárias para ajudar os outros a serem mais ricos. E então, como é que nós ajudamos os outros a serem milionários? Pela gratidão. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. A gratidão é, segundo a lei da atração, os iguais atraem-se, portanto, nós vamos atrair aquilo que nós pensamos. Quanto mais gratidão tivermos, mais abundância vamos magnetizar, e dizermos sempre em múltiplos de 3, ou seja, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada, obrigada. Quando saem à rua, sentem o ar no vosso rosto, que bom esta sensação, obrigada, obrigada, obrigada. Quando acordam, põem as mãos no lençol e pensam obrigada, 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 porque tenho este lençol. Uma coisa muito interessante também a fazerem é agradecerem a coisa que estão a tocar, por exemplo, o lençol, porque como é que chegou a vocês? Porque alguém pôs o lençol na cama, obrigada, 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 alguém o passou, alguém o lavou a ferro, podem ter sido vocês ou não, quem o comprou, quem o pôs na prateleira, quem o levou da fábrica para o supermercado, quem pegou no algodão, quem colheu o algodão. Então, para todas as coisas à nossa volta existe esta cadeia, esta sucessão de acontecimentos que fizeram com que este aparelhinho chegasse aqui. Então, habituar-nos a fazer este exercício da gratidão é espetacular. E lembrem-se que serem ingratos é tomar as coisas por garantidas. E isso, meus amigos, não é verdade. Por exemplo, supostamente um dos grandes génios de todos os tempos, que era o Albert Einstein, dizia que era grato a tudo. E ele dizia que era grato às pessoas que lhe disseram que não, porque essas pessoas foram as que os obrigaram a ter que ser ele a fazer as coisas e conseguir aquilo que ele quis. Então, em resumo, e para terminarmos, o que é que mais desejam neste momento? Fazermos uma lista das 10 bênçãos que nós temos e porquê? Para já, começam por aquilo que têm. Agradecem 3 vezes as 10 coisas que vocês têm, ok? Depois fazem uma lista dos 10 desejos mais importantes e serem muito específicos e muito claros no desejo. Não é dizer assim, queria um príncipe de olhos azuis e cabelo loiro. Não, tem que dizer exatamente qual é a personalidade do príncipe, depois vem um príncipe chato e ninguém quer um príncipe chato. Isto parece assim uma brincadeira, mas não é, porque é como se estivessem a fazer uma encomenda mágica ao universo, e para vir aquilo que vocês querem, é que reparem uma coisa.
nós somos tão burrinhos, porque é assim, nós fazíamos isto para o Pai Natal. Nós dizíamos que queríamos a bicicleta XPTO. Porque é que agora não podemos fazer isso em relação ao resto de tudo? Nós não dizíamos que queríamos uma boneca, nós dizíamos exatamente qual era a boneca que nós queríamos. Bom, então a seguir agradecem a lista, portanto, enchem esta lista de gratidão, saturam os vossos desejos com mais gratidão e depois leem novamente cada desejo, enfatizando essa palavra mágica que é obrigado. E, para mim, uma das coisas que resulta muito é fazer este quadro mágico, com 3 obrigados bem grandes, pode ser um quadro de cortiça, e colocam exatamente aquilo que vocês querem. Querem uma viagem, colocam a viagem. Querem um apartamento, colocam um apartamento. Um homem lindo, podem colocar ali um homem lindo e vamos ver o que é que acontece. Pior é se depois é igual ao do quadro, quero saber o que é que vocês vão fazer. Bom, meus amigos, então, nunca vamos descobrir o arco-íris se estivermos a olhar para baixo. Portanto, ousem fazer da vossa vida uma vida extraordinária, olharmos para esta praia, que é uma das mais bonitas do mundo, e eu agradeço muito a vossa atenção.